Abra a tua Bíblia em Números. Nós vamos ler o mesmo versículo que nós lemos no culto de terça passada, porque hoje é continuação, como eu falei. Terça passada eu preguei sobre o povo que reclamava do maná, e eu disse que hoje eu estaria explicando sobre a serpente de bronze. Então vai ser o mesmo versículo, Números 21, 5, 6 e 7. Bom, desculpe, irmãos, vamos ler até o 8, do 5 ao 8. Números 21, 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Deus, te dou graças, Senhor, por esta noite, porque o Senhor nos trouxe novamente aqui. Te louvo, Senhor, pela tua bondade infinita, porque só estamos aqui pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor. E agora eu peço, vem falar com cada um de nós que aqui está nessa noite. E me usa, Senhor, como teu instrumento, que eu desapareça, mas o Senhor apareça e cresça cada vez mais nas nossas vidas. Senhor, toma toda a glória para ti, Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Irmãos, então, terça-feira passada, eu preguei sobre o maná, que o povo de Israel tinha enjoado do maná, e estava chamando o maná de desprezível, de pão vil. E aí eu falei pouquinha coisa sobre a serpente de bronze e disse que eu ia estar explicando hoje. Então vamos entender o porquê que Deus mandou Moisés construir uma serpente de bronze. Veja só, como nós lemos aqui então, o povo reclamou de Deus, Deus enviou serpentes. E essas serpentes picavam o povo, né? E o povo morria. Como que isso aconteceu e por que que isso aconteceu? Porque eles reclamaram, então a serpente veio como juízo, em forma de juízo de Deus contra o povo. Então Deus enviou as serpentes. E aí o povo pediu: Moisés, ora a Deus, intercede por nós, para que nós não venhamos a morrer, né? Por causa das serpentes. O deserto já é um lugar tão perigoso, né? Onde tem serpentes, escorpiões, mas a mão de Deus protegia eles. Mas quando eles começaram a murmurar, então Deus permitiu que aquelas serpentes, Deus enviou aquelas serpentes, para que eles fossem mordidos por elas, e muitos morreram por isso. E aí os que estavam
vivos então pediram a Moisés: ore para que Deus nos livre, para que nós não venhamos também a morrer. E Deus então mandou Moisés construir uma serpente de bronze, uma serpente de metal, bronze. E daí então Deus mandou Moisés construir essa serpente, mas não com o objetivo de ser adorado. Deus mandou Moisés construir essa serpente como um símbolo do que Jesus faria à frente, anos à frente, sendo pendurado na cruz, para morrer por nós. Entendido, irmãos? Amém? Então Deus em nenhum momento quis que o povo adorasse aquela serpente. Ele fez como um símbolo. Semana passada nós falamos aqui dos atos proféticos. Este era um ato profético, mas com o objetivo declarado. Hoje não temos mais necessidade disso, porque Jesus já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou para nos salvar. Então hoje nós não temos mais necessidade desses atos proféticos, como nós falamos na mensagem passada, que tem muito pastor por aí usando disso para chamar a atenção do povo e prender o povo em estado de muita ignorância. Não tem mais necessidade disso. E Deus aqui então mandou Moisés fazer uma serpente, por quê? Porque a reclamação do povo trouxe as serpentes para mordê-los. Então ele usou o objeto do animal que estava fazendo com que eles fossem mortos, para que eles, quando olhassem para aquele objeto, se lembrassem também de que eles pecaram contra Deus. Entendido, irmãos? Mas em nenhum momento Deus mandou, ele não disse: Moisés, faça para o povo adorar. Não, ele disse: faça para o povo, vamos ver aqui no versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora. Esse abrasador aqui é bronze, tá, irmãos? Bronze. Põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. Quer dizer, que olhar para ela. Porque a pessoa era mordida pela cobra, então, lá no deserto, pela serpente. E como a serpente de bronze estava em uma haste, estava mais alta, do lugar que ele estava, se ele apenas olhasse, ele ia ficar sarado. Mas não porque ele olhou para a serpente, não foi a serpente que curou ele. Foi porque no gesto dele obedecer a Deus, de olhar para a serpente e de se lembrar que aquele castigo tinha vindo por forma de pecado, de murmuração. Então ele estava olhando em sinal de arrependimento e em sinal de obediência a Deus. Aí então ele ficava sarado. Mas Deus em nenhum momento mandou fazer em forma de adoração. E isso às vezes é muito complicado na mente das pessoas, porque dizem assim: Deus mandou fazer, então eu posso adorar alguma coisa. Não, Deus disse: não adorarás, nenhuma imagem de escultura. Então Deus não mandou fazer a serpente para ser adorada, e nem falou para o povo que a serpente curaria eles, mas falou que aquele que olhasse para a serpente, obedecendo a ordem que Deus deu, seria curado. Deu para entender, irmãos? Amém? Então veja só, voltando a falar ali a respeito da expressão de arte, Algumas pessoas têm dúvida também quanto a ter fotografias de pessoas que já morreram. Ah, pastora, eu posso ter na minha casa uma fotografia de um parente que já morreu, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, a pessoa que você guarda lá uma fotografia. Eu posso ter, porque tem gente que diz que é errado. Pastores mais, vamos dizer assim, conservadores, que ensinam para o seu povo que não pode guardar nenhuma fotografia de parente que já morreu. Mas na verdade não é assim, irmãos. É a mesma coisa que você ter lá um quadro bonito
de arte, uma pintura, você não vai estar adorando aquilo. Então é a mesma coisa que você ter uma fotografia de um parente que já morreu, né? A não ser que você comece a adorar essa fotografia. Aí se torna idolatria e aí sim Deus condena. Entendido, irmãos? Então veja só, não é errado você ter uma fotografia de alguém que já morreu, apenas como lembrança. Até para você poder contar para os teus filhos, para os teus netos, ó, esse era meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, né? Como forma de lembrança e de mostrar os descendentes, né, da pessoa. Então não é pecado, não é errado, tá? Mas veja só, o povo, vamos falar assim, o povo no geral, né? Não apenas cristãos, mas todo o povo, principalmente aqui o povo de Israel, eles ouviam a palavra de Deus, o recado que Moisés transmitia, praticavam aquilo por algum tempo, mas quando passava um pouquinho o tempo daquela ordem de Deus que foi dada, eles já mudavam de opinião. Eles eram um povo rebelde. Então esse povo de Israel começou a adorar essa serpente depois de um tempo. Passou-se um tempo, a Bíblia não nos informa o tempo que foi, mas passou um tempo depois dessa ordem de Deus para que eles olhassem para a serpente para ficar sarados, e eles começaram a adorar a serpente, começaram a queimar incenso para a serpente. Então o coração do homem, ele é tão enganoso, como nos fala lá em Jeremias, que o povo acaba sempre fazendo a coisa errada. Então esse povo aqui, que estava no deserto, povo de Israel no deserto, lá em 2 Reis 18:4 nos diz que o rei Ezequias quebrou essa serpente. Passou-se um bom tempo, desde Moisés até o rei Ezequias, e nesse tempo a nação de Israel estava queimando incenso para aquela serpente que Moisés construiu, não para ser adorada, mas para ser um símbolo daquilo que aconteceria com Jesus na cruz anos à frente. Eles estavam adorando. E o rei Ezequias, então, quebrou aquela serpente. Eles deram até o nome de Neustã para a serpente. O povo deu esse nome para a serpente. Se você olhar lá em 2 Reis 18:4, você vai ler isso que eu estou te falando. Então veja só, o povo não obedeceu a Deus no sentido que Deus queria. Eles obedeceram quando olhavam para a serpente e ficaram sarados, ficavam alegres. Fui mordido por uma cobra e não morri, né? Por uma serpente. Serpentes no deserto são muito venenosas. Então era morte certa. Mas aquele que olhava então para essa serpente ficava curado. Mas como sempre o coração do homem muda, tudo aquilo que Deus fala, eles começaram a adorar aquela serpente, deram um nome para ela, chamaram de Neustã, e começaram a queimar incenso para aquela serpente. Tanto que quando chegou o período do rei Ezequias, ele ficou tão indignado com aquilo que ele quebrou aquela serpente. Ele quebrou. E eu estava pesquisando sobre isso aqui e achei no YouTube dizendo que os arqueólogos israelenses, né, os arqueólogos lá de Israel, os responsáveis pelas pesquisas, pelas escavações, encontraram um lugar que provavelmente seja o lugar aonde o rei Ezequias usou para destruir essa serpente. Então eles encontraram objetos de metal, eles encontraram objetos de bronze, eles encontraram objetos, vários objetos em um determinado lugar,
que pelos estudos arqueológicos, tudo indica que foi ali que o rei Ezequias destruiu essa serpente. E encontraram também, isso a Bíblia não nos informa, tá, irmãos? Isso aqui é arqueologia, é estudo humano. Mas eles encontraram nesse mesmo lugar onde eles encontraram esses objetos quebrados, destruídos, eles encontraram um vaso sanitário da época, que não é nada parecido com o que a gente tem hoje, mas era um assento apenas com um lugar ali para a pessoa se assentar, né? Desculpe eu estar explicando assim, mas fazer as suas necessidades. E eles dizem então que provavelmente o rei Ezequias construiu aquele vaso sanitário ali para mostrar desprezo por aquelas idolatrias que estavam sendo adoradas ali. E que também provavelmente esse vaso sanitário nunca tenha sido usado, tenha sido feito, mas como um símbolo de desprezo. Quer dizer, é um lugar que não merece destaque, é um lugar que não merece ser admirado. Por quê? Porque ali estavam objetos que o povo usava para adorar, desobedecendo a Deus, que exige adoração somente para Ele. Deus não reparte a sua glória com ninguém, irmãos. Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que Deus não permite adoração? Porque Ele é único, não existe outro Deus. Então não existe outro ser que mereça ser adorado. Entendido até aqui? Amém? Então Deus realmente não aceita que as pessoas adorem, seja lá o que for. Então essa história aqui da serpente de bronze nos orienta bem sobre esse assunto. Deus tinha dado como um símbolo do que seria na frente Jesus na cruz. Por quê? Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, olha só, pode anotar, depois você confere, é Gálatas 3:13. O Senhor Jesus, quando passasse um tempo, anos à frente, então viria Jesus e seria pendurado no madeiro, ou seja, seria crucificado. E a Bíblia nos diz aqui então, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então olha a simbologia da serpente com Jesus. Talvez você pense, mas o que é que Jesus tem a ver com a serpente? A serpente é símbolo do diabo e não símbolo de Jesus, né? Só que a serpente, ela é símbolo de maldição. Lá em Gênesis 3:14, nos fala quando Deus amaldiçoou a serpente. Quer ver? Diz o seguinte, Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então a serpente, irmãos, é símbolo de maldição. E por isso também que Deus mandou fazer a serpente de bronze. Por quê? Porque veio em forma de maldição para o povo que estava murmurando, vieram as serpentes verdadeiras ali, os animais mesmo. Mas Deus mandou construir também essa serpente como símbolo do que Jesus faria na cruz. Aí então que vem a resposta, mas por que, se a serpente é maldita, o que ela tem a ver com Jesus? Por que Jesus seria representado por uma serpente?
Porque Jesus se fez maldito por nós. Entendido isso? Jesus se fez maldição por nós. Então ele, Deus representou o símbolo da serpente para querer dizer que Jesus, anos à frente, seria feito maldito por nós. Ele que nunca pecou, foi feito maldição por nós. Então ele foi pendurado no madeiro, ele foi pendurado na cruz, porque ele se fez maldição por nós. Entendido? Então, por isso, a serpente. Porque as pessoas não entendem, ficam pensando, mas é idolatria? Não, foi um símbolo. Foi uma maneira de Deus mostrar para o povo de Israel e mostrar para o povo em geral o que Jesus faria lá na frente. Que Jesus se tornaria maldito por nós. Ele nunca tendo pecado, foi pendurado na cruz de uma forma que todos da época sabiam que só era pregado em cruz aquele que era maldito. Então, por isso a serpente. Eu estou repetindo bem porque eu não quero que você fique com dúvida. Deu de entender essa parte? Amém? Então, por isso a serpente. E por que de bronze? Eu falei um pouquinho também semana passada sobre isso. Por que Deus mandou fazer de bronze? Porque o bronze, na Bíblia, sempre representa o juízo. Juízo de Deus. Então, as serpentes vieram em forma de juízo pela murmuração do povo. Então, por isso, Deus mandou fazer essa serpente de bronze. Ou na tua Bíblia aí pode ser abrasadora, mas é a mesma coisa, aquela cor de metal, né? Então, por isso, Deus mandou fazer a serpente de bronze. E também como símbolo que Jesus se faria maldito por nós. Mas nunca de forma nenhuma Deus mandou que eles adorassem a serpente. Eles adoraram e daí o rei Ezequias destruiu de vez aquela serpente para o povo parar com aquele erro. Porque não se pode adorar nada e ninguém a não ser o Deus Todo-Poderoso. Amém? E daí então você pode dizer assim, mas pastora, então o que isso tem a ver com a minha vida? Por que você está me ensinando isso hoje? Porque muitas vezes, irmãos, cristãos têm idolatria e não sabem. Praticam a idolatria e não sabem. Você pode até dizer assim, não, mas eu não estou adorando nenhum um Deus de barro, eu não estou adorando nenhum objeto, eu tenho fotografias na minha casa, mas não estou adorando. Então você diz assim desse pecado, eu estou livre. Será que você está livre desse pecado? Quando eu preguei aqui a série sobre pecados, eu já falei sobre isso, mas eu vou ter que repetir agora porque entrou nesse assunto, né? Mas às vezes, irmãos, a gente tem idolatrias e não sabe. Por isso, a necessidade de sempre estarmos investigando o nosso coração, a maneira de viver, o nosso jeito de viver. Será que você não tem nenhuma coisinha no teu coração que está ocupando o lugar de Deus? Porque veja só, idolatria é amar em excesso. Já comece a pensar aí. Amar em excesso, com grande paixão. Adorar. Isso é idolatria. Até antes de eu continuar falando da idolatria, só vale uma explicação aqui, bem comum no dia a dia, que às vezes as pessoas usam a palavra, eu adoro tal coisa. Eu adoro isso. Eu adoro aquilo. Alguns até dizem, eu adoro comer feijão. Eu adoro comer macarrão. Eu adoro tal coisa. Eu adoro isso. Deus disse que só Ele tem que ser adorado. Ah, pastora, mas é só uma forma de expressão, é só uma maneira de falar. Mas da palavra de Deus nos diz que nós temos que abandonar os velhos costumes. Então nós temos que parar também com essa bobagem de dizer, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Não é verdade? Olhe bem se você não tem feito isso. Às vezes
Quando você vê, você já falou, porque você muitas vezes desde pequenininho ouviu tua mãe, teu pai falando isso e cresceu fazendo, achando que era normal e correto. Mas agora você está sabendo, isso não agrada a Deus. Só Ele tem que ser adorado. Ai, pastora, isso é ser muito radical. Mas nós temos que ser radical. Porque a palavra de Deus é para ser obedecida 100%. Não tem meio termo. Então, se você tem esse costume de dizer, eu adoro tal coisa, eu adoro fulano de tal, eu adoro aquele cantor, eu adoro aquele pastor, eu adoro aquela pessoa, você está em pecado de idolatria. Entendido, irmãos? Então, controle bem a tua boca, verifique bem o que você está falando, para que você não caia nesse pecado. Porque o diabo usa de coisas mínimas para fazer a gente pecar. E se você usar esse tipo de palavreado, você vai estar pecando. Mas é só de boca para fora, eu não estou adorando isso, mas você está falando. Então, adore só a Deus, a mais ninguém. Agora, então, vamos entender um pouquinho mais sobre idolatria. Veja só, eu falei que é amar em excesso, né? O que eu posso citar aqui que às vezes as pessoas têm como idolatria? Já falei várias outras vezes e você já sabe, mas eu tenho que repetir. O emprego, a família, o casamento, o dinheiro, o futebol, qualquer tipo de esporte. Pastora, mas então é errado eu praticar um esporte? É errado eu torcer para um time de futebol? De jeito nenhum. Não é pecado, não. Você pode ter o teu time lá que você torce, só que, se for em excesso, se torna idolatria. Tem gente que deixa de vir num culto para ficar em casa assistindo futebol quando o time está jogando. Isso é idolatria. Você pode ter o time, não é pecado, você pode praticar o teu esporte, é correto, é saudável, você tem que fazer isso, mas não deixe que isso entre no teu coração em forma de idolatria, ou seja, com amor em excesso. Não permita isso. Ainda bem que eu não gosto de futebol, mas não é só o futebol. Tem gente que gosta de vôlei, de basquete, de luta. Se for em excesso, é idolatria. Tem pessoa que não consegue ficar sem assistir ou praticar aquilo. É idolatria. Então, olhe bem o que eu estou dizendo. Não é pecado, vou repetir. Não é pecado você torcer para um time de futebol. Não é pecado você jogar futebol, praticar qualquer outro tipo de esporte. Não é pecado. Mas é pecado quando isso entra em excesso no teu coração, ocupando o lugar de onde deveria estar apenas Deus. Entendido, irmãos? Amém? E o futebol aqui foi um exemplo, mas é a mesma coisa. Tem gente que defende o seu emprego de uma forma tão absurda que se torna uma idolatria. Trabalho é necessário? Claro que é. É muito importante, é preciso. Mas não ame o teu trabalho mais do que você ama a Deus. Não permita isso na tua vida. Ou qualquer outro tipo de coisa, irmãos. Vaidade. Olhe bem o que eu vou falar. A mesma coisa que eu falei do futebol. Você deve estar sempre limpinho, cheirosinho, bonitinho. Não precisa de roupa de marca. Não estou falando disso. Mas estou falando de você andar bem, né? Bem arrumadinho. Isso é correto. Só que tem pessoas que exageram tanto que só vivem dentro de academias para cuidar do corpo. Pastora, mas você acabou de falar que é bom praticar esporte para ficar saudável. Claro que é. E tem que praticar. Mas, irmãos, tem gente que vive em função disso. Você pode ir numa academia? Deve.
deve ir numa academia. Mas não permita que isso domine o teu coração. Também é idolatria, irmão. Tem gente que se uma criança encostar a mão num carro, o mundo cai. Qualquer coisa que se coloque no coração onde deveria estar apenas Deus, é idolatria. Ficou entendido isso? O casamento, o marido, a esposa, os filhos. Ah, mas então eu não posso amar meus filhos? A mesma coisa. Deve amar e cuidar, mas não adorar. Adorar somente a Deus. Se um dia você tiver que escolher entre teu esposo ou tua esposa, teu filho e Deus, escolha Deus. Esse é o saber adorar a Deus. Ficou clara essa parte, irmãos? Você pode praticar esporte, você pode amar o teu emprego, você deve amar a tua família, mas nada em excesso. Nada em excesso. Você deve cuidar do teu corpo? Deve. Se cuide, para você ter saúde. Mas tem gente que deixa de vir na igreja porque está na hora de fazer exercício na academia. Que isso? Isso é errado, isso é idolatria. Então nós temos que entender assim, ó, tudo que ocupa o nosso coração, se estiver ocupando o lugar de Deus, é idolatria. Porque idolatria não é só você dobrar o joelho e adorar uma estátua. Não é. O irmão perguntou do carro. Carro pode ser idolatria? Com certeza. Carro pode ser idolatria, casa pode ser idolatria. Dinheiro, posição social, status. Também. Também. Amém, irmãos? Agora eu quero falar de uma coisa para você que talvez você nunca pensou que seja idolatria. Isso aqui já é mais comum. A gente já falou muito sobre isso em outras mensagens, então você já sabia disso. Mas tem uma coisa que as pessoas praticam idolatria e não se tocam que estão sendo idólatras. Sabe o quê? Aquelas pessoas que morrem por sua religião. Nasci católico, vou morrer católico. Defende, e eu dei o exemplo aqui porque essa frase é bem conhecida, mas não estou falando só dos católicos, não. Tem evangélico que, se for preciso para defender a sua igreja, mata. Vocês acham que eu um dia vou querer morrer para defender a quadrangular? Nunca. Agora, se for preciso morrer pelo nome de Jesus, aí eu sou a primeira a dizer, estou aqui. Deu para entender a diferença? Então tem gente que é idólatra pela sua religião, porque acha que é aquilo ali que vai salvar. A religião não salva ninguém, irmãos. Eu citei o exemplo dos católicos porque essa frase é bem conhecida. Nasci católico, morro católico. Mas às vezes nem vai na igreja, nem pratica o que a religião católica ensina. Mas é aquela idolatria pela religião. Assim como tem evangélicos que morrem dizendo, sou evangélico. Mas defendem apenas a religião. Um ponto de vista, uma coisa criada por homens. Agora, se falar, você morre por Jesus? Ah, não. Então é idolatria. Entendido? Agora tem uma outra coisa que pode ser idolatria. O que é, pastora? Ai, pastora, a Bíblia. Sim, a Bíblia. A Bíblia, assim, irmãos, ó, fechado, é simplesmente um livro comum. Mas se você abre, você lê e você estuda,
É a própria palavra de Deus. Só que tem gente que só reverencia o livro e não abre para conhecer a palavra. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você abre a Bíblia e lê, ela é a palavra de Deus. Mas se você usa na tua casa, porque tem gente que usa como um amuleto de sorte, está lá na estante. Eu tenho uma Bíblia na minha mesinha da sala lá. Mas eu sei que a Bíblia fechada é só um livro. É só um livro. Mas se você abrir e ler, é bem diferente. Daí é a voz de Deus. Mas tem gente que usa a Bíblia só com objeto de proteção. Aí coloca lá na estante, abre no Salmo 91 e diz assim: pronto, minha casa e tudo que eu tenho está protegido, porque está aberto no Salmo 91, que é o Salmo de proteção. Isso é uma idolatria. Porque não está lendo a Bíblia, não está praticando a palavra. Está lá pegando poeira muitas vezes e ninguém lê. Mas não pode ser tocada. Se chegar uma criança e encostar, não toque, esse livro é sagrado, não mexa, não vá rasgar. O livro não é sagrado, é a palavra que tem dentro dele. Amém? Aí tem, vou usar a palavra evangélico agora, evangélicos que ainda fazem assim, ó. Por que isso? Por quê? Beijar um livro se tornou idolatria. Entenderam o que eu falei, irmãos? Você tem que ler. É claro que você vai ter respeito por este livro. Está aqui, é escrito de Deus para nós. Você vai ter respeito. Você não vai estragar, você não vai rasgar. Não estou falando isso. Mas estou falando que você tem que se alimentar do que está escrito aqui. E não ficar agradando como se você estivesse adorando. Ai, mas eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Esse aqui é só um livro. Fechado é só um livro. Não sei se você já viu alguém fazer isso. Eu já vi. Termina de orar, muitas vezes abraça a Bíblia e começa. É idolatria, meus irmãos. Deus não mandou nós sair por aí beijando Bíblia. Talvez isso tenha te chocado um pouquinho pelo fato de ser a Bíblia, mas eu não estou dizendo que você não tem que respeitar a Bíblia, tá, irmãos? Você deve respeitar, cuidar, manter, para que você sempre tenha ela. Mas você deve usar para ler, para entender, para estudar. Os irmãos conhecem a minha outra Bíblia? Tadinha, eu nem trago mais ela para o culto, porque ela está destruída praticamente, de tanto eu escrever, de tanto eu folhear, as folhas vão caindo. Mas não porque eu quis estragar, não, mas porque eu quis usar e aprender. Então você deve usar a Bíblia, mas não guardar em forma de adorar. Mas será que tem gente que faz isso, pastora? Tem gente que faz isso sim. Eu não vou nem ler minha Bíblia, porque senão eu vou estragar. Então eu vou deixar ela bem bonitinha lá e daí... O que adianta? Pode passar 24 horas beijando, se você não abrir para ler, não resolve de nada. Então a Bíblia também pode ser uma idolatria. Amém? Então não tem a Bíblia como idolatria. Tem a Bíblia como a palavra de Deus. Pastora, então eu vou jogar minha Bíblia em qualquer canto, não vou cuidar dela. Não estou dizendo isso. Tenha ela sempre próxima de você, para você ler e você estudar o que Deus fala com você. Não, por favor, não mudem as minhas palavras.
Nós devemos respeitar, sim, a palavra de Deus, amar, mas adorar somente a Deus. Por quê? Porque a palavra que ela está contida é a voz de Deus falando conosco. Amém? Então, viu como tem coisas que às vezes a gente diz assim, mas aquele povo de Israel também ora a adorar uma serpente. Mas ora a adorar um livro. Então, a gente tem que fazer as comparações. Naquele tempo, eles adoraram a serpente. E pecaram. Mas hoje tem pessoa que está adorando a religião ou adorando a Bíblia. Então nós não podemos ter nada no nosso coração que ocupe o lugar de Deus. Nada. Importa o que seja. Filho, marido, trabalho, carro, animais. Nada. O que você tem de mais valioso no teu coração, meu irmão? Agora pense assim, Deixe Deus aqui no seu trono, no teu coração, mas lembre de alguma coisa que você diga assim, eu não passo sem isso. Todo mundo tem alguma coisa, eu não passo sem isso. Alguns é algum tipo de comida, outros algum tipo de, sei lá o quê. Internet, hoje sabia que internet pode ser uma idolatria. O zap zap, que nem diz o pastor. Por quê? Porque em excesso foi feito para você usar, mas não para você adorar. Tem gente que quando a televisão sai do ar fica desesperado. Quando a internet cai, que o computador não funciona, fica desesperado. As pessoas muitas vezes se reúnem para almoçar e para jantar e conversar. Não existe mais conversa entre as pessoas. Porque é só assim, um na frente do outro, mas aqui. Chega o absurdo de, às vezes, a pessoa está no quarto mandando recado para quem está na sala, na mesma casa. Não é? É. O que é isso? É uma idolatria. Está em excesso. Então, tudo que há em excesso, tudo que há em excesso no teu coração. Já pensou aí o que é uma coisa que você não vive sem? Agora comece a pensar, isso é idolatria? Faça uma análise dentro do teu coração. Isso é idolatria? Será que eu não vivo sem isso mesmo? Isso não está tomando o lugar de Deus no meu coração? Jesus morreu por você. Não foi teu carro que morreu por você. Jesus morreu por você. Não foi teu marido que morreu por você. Não foi tua esposa que morreu por você. Não foi teu filho que morreu por você. Não foi a internet que morreu por você. Foi Jesus. Mas as pessoas se esquecem disso e colocam coisas no coração onde deveria estar apenas Jesus, apenas Deus. Pastora, então você está dizendo que eu tenho que deixar de amar nunca? Aquele que não ama não tem parte com Deus, porque Deus é amor. Mas dosar este amor. Saber amar. Porque se for em excesso, é idolatria. Já fez a análise aí no teu coração? Tem alguma idolatria? De repente é uma coisa que eu nem citei aqui, irmãos. Porque eu não conheço a tua vida particular, eu não sei o que é que você gosta mais ou não.
Pode ser uma coisa bem boba, uma coisa bem... que para outra pessoa diz assim, isso? Mas isso aí não tem valor. Mas para a pessoa pode ser. O que será que é? Uma vez eu ouvi um testemunho de uma pastora, não me lembro o nome dessa pastora, nem não me lembro mesmo assim quem era ela. Mas eu ouvi o testemunho dela dizendo que ela não tinha coragem de sair de casa se não tivesse com um brinco na orelha. E ela mesma admitiu, aquilo era uma idolatria. Até o momento que ela entendeu e daí deixou de usar brinco para sempre. Mas não que seja necessário você não usar brinco. Você pode usar teu brinquinho, você pode usar. Mas não faça isso como idolatria. Para aquela mulher era uma idolatria. Então, por isso que eu digo, pode ser uma coisa boba para você. O quê? Eu não saio de casa sem, sei lá... Passar um perfume? Perfume eu gosto bastante, mas não que eu adore. Celular, isso, irmão Genor, muito obrigado. O celular. Até esses dias o Gui me mostrou aqueles... Como é que a gente diz? Aqueles desenhinhos que vem no Zap ali, o Gui me mostrou um defunto levantando do caixão dizendo, esqueci meu celular. Idolatria, hoje não se vive, né? Sem celular. O que tem no teu coração que está te afastando de Deus? Porque a idolatria que estiver no teu coração está te afastando de Deus. O que é? Pode ser uma pessoa ou um objeto, ou qualquer coisa. Então, olhe bem. Deus mandou as serpentes por causa da murmuração do povo de Israel. Veio em forma de maldição. Eu não estou aqui dizendo que Deus vai te amaldiçoar. Jesus já se fez maldição por nós. Mas às vezes as consequências vêm e nós pensamos, mas por que isso veio para mim? Olhe para o teu coração. Vê se você não está tendo nada no teu coração onde deveria estar apenas Jesus. Todos os dias faço isso. Senhor, o que eu fiz hoje? Eu fiz alguma coisa que te entristeceu? E ali você começa a ver aquilo que está de demais na tua vida. Mas lembrem bem do que eu falei antes. Eu não estou dizendo que é proibido você ter um time de futebol, você jogar, você... Nada disso, de você querer fazer teu exercício. Não é nada disso, irmãos. Isso é necessário? E você deve fazer, mas não em excesso. Ame a tua família, mas não em excesso. Jesus disse, aquele que amar mais a família, não é digno de mim. Amar mais o pai e a mãe, não é digno de mim. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então procure no teu coração alguma coisa. Pastora, mas não tem. Então, graças a Deus que não tem. Mas não esqueça, idolatria não é só se dobrar na frente de uma imagem de escultura. É qualquer coisa que use o teu tempo, o teu amor, o teu excesso. Amém?